Fala galera, beleza? Bem-vindos à nossa primeira aula aí do curso do WebSphere Application Server. Nessa aula aqui, a gente vai basicamente realizar três passos, né? Que é instalar o VirtualBox, realizar o download de uma ISO Linux, que a gente vai utilizar aí para criar as máquinas virtuais. E o nosso curso ele será prático em cima de sistemas operacionais Linux, tá? Então é importante que vocês tenham conhecimento básico aí, porém quem não tiver consegue acompanhar também, tá bom? Aí depois que a gente instalar o VirtualBox e realizar o download da ISO, a gente vai criar a máquina virtual e realizar a instalação do sistema operacional, beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu estou na página do VirtualBox, tá? Então vocês podem ir lá no virtualbox.org. Lá vocês terão a opção de realizar o download. Só clicar no link. Se o seu computador for um Windows, você clica no link do Windows. Se for um Linux, que é o meu caso, eu vou clicar no link do Linux aqui, tá? Então eu já utilizo uma máquina Linux, porém a gente vai criar outras máquinas virtuais para a gente instalar o WebSphere dentro, tá bom? E criar nossos laboratórios aí em Linux também. Aqui eu tenho as versões do Linux e aqui eu tenho as instruções de instalação, tá? No meu caso é um Debian, essa versão aqui. Então eu basicamente fiz o download lá do VirtualBox e realizei a instalação. Porém, se você tiver em outras versões do Linux aí, você tem as instruções aqui, tá? Eu recomendo que vocês baixem a ISO do Debian para a gente criar os laboratórios e vocês não terem maiores problemas. Porém, se vocês quiserem usar uma ISO do Red Hat, do CentOS, do Fedora, não tem problema nenhum, tá? Se for do Ubuntu também não tem problema. A maioria dos comandos que a gente vai executar, eles são iguais para essas versões, tá bom? Aqui no site da Debian, eu tenho a opção de fazer o download das imagens, tá? É... Então eu vou clicar aqui ó, no link para fazer o download da imagem. Aqui eu tenho as opções. A gente vai baixar a versão 32 bits, a versão menor, tá? Que é o que eles chamam de CD aqui. E a gente vai baixar essa versão aqui, ó, NetInst, ou seja, eu vou precisar de internet, porque ele vai baixando os pacotes lá conforme ele vai realizando a instalação. Porém, se você quiser baixar uma ISO completa, não tem problema também, tá? A ISO completa vocês têm a opção aqui, ó, DVD, vocês podem clicar na opção i386 e vai ter a ISO completa aqui, ó. Podem ver que o tamanho dela é 3.7 GB. A ISO que a gente vai utilizar aqui, deixa eu avançar aqui, peraí. Ela tem, ela é bem menor, né? Ela tem 316 megas, ou seja, ela só vem com os pacotes básicos. O restante dos pacotes que a gente for escolhendo, ele vai baixando durante a instalação, beleza? Então aqui eu já baixei a ISO, já instalei o VirtualBox na minha máquina, tá? Vou mostrar para vocês aqui como a gente vai seguir. Então eu vou abrir aqui o VirtualBox. Deixa eu baixar aqui os programas que eu estou utilizando. Estou na minha área de trabalho, então vou aqui abrir o VirtualBox. Vou clicar aqui em New para criar a nossa máquina virtual. Vou dar o nome dela de Debian. Debian 01, beleza? Então aqui ó, escolhi o tipo Linux, versão Debian 32 bits, vou dar um Next. Aqui eu vou especificar quanto de memória RAM eu quero para essa máquina, tá? Então é importante que vocês tenham uma máquina aí com bastante memória RAM. Se for um notebook, pelo menos 8 GB aí. No meu caso eu estou num desktop aqui, eu tenho mais de 12 GB de memória RAM. Então, desses 12 GB que eu tenho de memória RAM, eu vou disponibilizar 2,5 aqui, né? 2.500 megas para minha máquina virtual. Vou dar um Next. Aqui é para criar o disco da máquina virtual. Vou dar um Create também, vou deixar as opções Default. Eu vou criar um disco aqui ou seja, ele vai pegar o espaço que tem disponível no meu HD.
e vai disponibilizar aqui para essa máquina virtual. Vou colocar com 40 GB aqui, né? 41,23. Vou dar um create. Beleza. Já criei a minha máquina virtual? Não, ainda não. Preciso dar um start aqui e aqui eu vou escolher a ISO que a gente fez o download lá, tá? Então aqui eu já vou para minha pastinha, ó. Vou escolher a ISO, vou dar um open e vou dar um start. Ele vai iniciar a minha máquina virtual, assim como se você estivesse ligando o computador mesmo, tá, galera? Deixa eu maximizar aqui. Então eu vou dar um install, tá? Vamos começar a instalação do nosso laboratório. A gente vai precisar realizar a instalação dessas máquinas virtuais para a gente poder criar as máquinas virtuais e utilizar aí no nosso curso, tá bom? Vou escolher a versão em inglês aqui mesmo, porque o Debian ele não tem alguns pacotes em português, então vou deixar o default dele que é em inglês mesmo, tá? Escolhi. Aqui ele me pergunta aqui para eu selecionar a localização que eu estou. No meu caso aqui a gente está no Brasil. Eu vou dar um Other, South America, Brasil. Beleza. Ele fala que não há nenhuma religião definida, então vou ter que escolher United States mesmo, tá? Vamos avançar. Aqui ele pede para eu selecionar a configuração do teclado. No nosso caso, seria Português Brasil. Vamos ver se a gente acha aqui. Brazilian. Beleza, avançou. Lembrando que assim, se você escolher inglês também não tem problema. Depois a gente consegue modificar essas configurações aí no Linux, tá? Ele está carregando os pacotes para a gente começar a instalação, beleza? Daqui para frente, pessoal, é bem simples a instalação, tá? Vocês não vão ter muitas dificuldades, não. Conforme vocês vão lendo aí as opções, vocês conseguem seguir. Então, se vocês quiserem pular o vídeo, não tem problema. Porém, a gente vai seguir aqui mostrando passo a passo como realizar a criação da máquina virtual, beleza? Aqui ele está pedindo para eu escolher o hostname. Vou escolher o nome de Debian01 também. Vou dar um continue. Meu domain. Vou colocar o nome de domain de Debian 01 também. Então, continue. Aqui ele pede para escolher o password do root. O root é o meu usuário, é o usuário mais poderoso do Linux aí, tá? Então é importante que vocês saibam qual é o password do root, porque a gente vai precisar. Então assim, cuidado para não esquecer esse password aí, beleza? Senão depois complica um pouquinho. Aqui ele pede para repetir. Vou dar um continue. Ele pede para dar um nome do usuário. Vou colocar aqui usuário Midware Brasil. Beleza? Username para minha conta também, Midware Brasil. Vou dar um next. Pede para dar um password para esse novo usuário. Eu vou colocar o mesmo password do root, porém não é recomendado não, tá? Só como a gente está utilizando a máquina para laboratório, então vou utilizar o mesmo password que eu utilizei para o root. Porém, o root é um usuário, super usuário, e aqui o usuário Midware Brasil que a gente criou é um usuário comum. Ele tem menos permissões que o root aí, tá? Então eu consigo realizar menos coisas com ele. Vou dar um continue aqui também. Então a gente não, lembrando, não pode esquecer da senha, tá? Isso é muito importante que vocês deixem anotado aí. Aqui ele pede para selecionar a time zone. No meu caso eu estou em São Paulo. Vou deixar isso aí mesmo. Aqui ele está pedindo para definir os discos de instalação. No Linux a gente pode definir file systems, tá? O que são file systems? São como se fossem, como eu posso dizer, partições lá no caso do Windows. Lembra que eu posso pegar o meu disco rígido no Windows e dividir ele em várias partes? Aqui no Linux a gente pode criar vários file systems, tá? Eu vou deixar o padrão aqui, ó, Guided Using Entire Disk,
que é para utilizar todo o disco disponível lá. No nosso caso é um disco de 44 GB, que foi o disco que a gente escolheu lá no início, quando a gente estava definindo as configurações da máquina virtual, tá? Então vou escolher esse disco, dei um Enter. Aqui ele pede para colocar todos os arquivos em uma partição só, tá? Porém a gente vai separar. Ó, eu gosto dessa terceira opção aqui, porque aí eu divido o meu disco em várias partições. Barra home, ele vai definir um tamanho para barra temp, enfim, aqui no nosso caso, ó, vocês podem verificar o seguinte: o barra ficou com 9 gigas, tá? O, o barra var ficou com 3 gigas, o barra para swap ele deixou 4 gigas, o barra temp ele deixou com 400 megas só e o barra home com 27 gigas, tá? Então eu vou deixar esse padrão para a gente não complicar muito. Se vocês quiserem, depois dá pra gente modificar isso daí, tá bom? É só dar uma pesquisada aí na internet aí como criar, estender, diminuir file systems, tá? Como não é o intuito do nosso curso, eu não vou abordar aqui. Então vou deixar o padrão mesmo. Vamos continuar. Ele pergunta aqui se eu quero continuar, se eu já devo escrever essas alterações no disco. Vou dar um yes. Vamos em frente aí, para a gente instalar o Linux na nossa máquina virtual. Ele está criando essas partições, tá? Que ele está instalando já o sistema operacional, beleza? Lembrando, né, galera, que a gente está executando os passos de pré-requisitos mesmo, tá? Para a gente criar a máquina virtual. Então, a gente está criando essa máquina virtual, depois a gente vai precisar criar outras lá para a gente continuar o nosso curso. Mas aí, conforme o andamento do curso, eu vou passando para vocês, tá bom? Por enquanto, vamos criar a máquina virtual só aqui mesmo, numa máquina virtual por enquanto. Depois a gente cria as outras. Então, esse passo aqui é importante que vocês fiquem familiarizados, porque a gente vai executar outras vezes, tá bom? Bom, beleza. Vamos agora para os passos finais da instalação do nosso Linux na máquina virtual. Aqui ele pede para escolher aqui o país onde a gente terá o mirror, né? Que é o repositório do Debian. Vou deixar Brasil aqui, que ele vai pegar o repositório mais próximo da nossa região, tá? Aqui vamos deixar o padrão. Ou seja, aqui desse repositório será lá na nossa máquina virtual, a gente vai poder instalar outros pacotes no Linux, né? Então aqui é onde ele baixa esses pacotes por padrão. Porém, você pode adicionar outros repositórios também, entendeu? Esses repositórios é onde ficam esses pacotes. Aqui a gente vai deixar o padrão que o Linux, o Debian oferece durante a instalação. Porém, depois a gente consegue adicionar outros também sem problema nenhum, tá? Aqui ele pergunta se eu tenho proxy. Eu não tenho proxy. Se você tiver proxy aí na rede da sua empresa, enfim, aí você precisa colocar. Aqui a gente não tem, tá? Vou dar um continue. Escaneando o repositório, né? E aí ele vai continuar a configuração aqui. Legal aqui, ó, para mostrar para vocês o seguinte, ele está aqui, ó, configuring apt. O apt, ele é o gerenciador de pacotes do Debian, assim como o i1 é o gerenciador de pacotes do Red Hat.
beleza? Só para a gente poder saber um pouquinho das diferenças entre uma versão Linux e outra, tá? Mas como eu disse, se você escolheu instalar outra versão de Linux no nosso para realizar, para criar esses laboratórios, não tem problema, tá? Porém, eu recomendo que vocês baixem a versão 8 do Debian, igual eu mostrei no início do vídeo aí, para a gente não ter, assim, para gerar menos dúvidas, né? Eu acho que fica melhor também, tá bom? Bom, aqui ele pede para a gente escolher também. Vamos dar uma olhada aqui, ó. The System May Anonymous. Ah, tá. Aqui ele está pedindo para a gente escolher se deseja enviar dados lá pro, para a organização do Debian, né? Então a gente vai colocar aqui não. A gente seguir em frente, utilizar o default mesmo, tá bom? Só seguir o passo a passo aí, galera. Aqui ele está pedindo para a gente escolher ah, algumas opções do Debian aqui, por exemplo, o Gnome, a interface do Debian, XFCE também, KDE, o Cinnamon. O que a gente vai deixar selecionado? A gente vai deixar selecionado só o XFCE e o Web Server, caso a gente precise. Porém, no curso a gente não vai precisar não, tá? A gente vai utilizar o IBM HTTP Server. Porém, aqui ele já dá a opção de trazer esse pacote junto, tá? Aqui a gente vai deixar o XFCE, que é o que? A interface com o usuário que a gente está utilizando. Porém, tem outras também. Vocês podem escolher as outras aí, o Cinnamon, KDE. Porém, eu vou deixar o XFCE mesmo, que acho que é a mais leve. Eu gosto bastante dela, tá? Deixar Standard System Utilities, que é os utilitários padrões do sistema. Ou seja, ele já vem com algumas opções, alguns programas do Office. A gente não vai utilizar nada disso. Se a gente tiver instalando, se a gente instalar a versão cru lá com linha de comando, ela já atende a gente, porque isso é o que você vê aí no meio empresarial. No meio empresarial você não tem o Linux com interface gráfica, você tem o Linux com um terminal de comando, tá? Então, eu tô deixando aqui o XFCE para facilitar um pouco aí, caso vocês tenham algumas dúvidas, tá? Porém, de qualquer forma, nem precisa. Vocês podem ver, pessoal, que aqui ele está realizando o download de alguns pacotes, tá? Então, dependendo da velocidade da sua internet, isso pode variar. Porém, é importante que você tenha uma internet de pelo menos 10 megas, tá? Uma internet boa, para não ficar demorando muito, tá? Aqui, como eu informei para vocês lá no início, a gente escolheu uma versão da ISO que ela vai baixando os pacotes que você escolheu durante a instalação, tá? E se você baixar aquela versão DVD lá que está disponível de 4 GB, né, se eu não me engano, ela já vem esses pacotes aí por default. Porém, vem um monte de pacote lá que você provavelmente nem vai utilizar. Isso deixa a sua versão do Linux mais pesada. Então aqui a gente preferiu baixar uma ISO mais leve e ir fazendo o download dos pacotes durante a instalação do sistema, tá bom? Aqui vai demorar um pouquinho, vocês podem adiantar o vídeo aí, não tem problema, tá? Ou vocês podem ir acompanhando o download. Vocês podem observar aí que ele terminou de fazer o download e agora ele vai continuar a instalação dos pacotes que ele baixou, tá ok? A gente está acompanhando aí.
É isso aí, galera. Tá demorando um pouquinho, mas tá realizando a instalação, tá? Esse passo é extremamente essencial. A gente vai executar ele outra vez quando a gente for instalar uma nova máquina virtual para a gente criar um cluster aí de servidores, tá? Então é importante que vocês entendam bem este passo, porque logo em seguida a gente vai ter que criar uma nova máquina virtual e, por consequência, instalar o Linux lá também, tá bom? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas está dando tudo certo. Bom, a gente está quase terminando aqui nossa instalação. Vou esperar mais um pouquinho ele trazer as opções aí. Está terminando de instalar o Groovy aí, que é o responsável por realizar o boot do sistema operacional. No caso do Groovy, ele realiza o boot de várias versões. Como posso dizer, se você tem o Windows ou Linux instalado no mesmo computador, ele consegue realizar o boot numa boa. Aqui ele já está finalizando, né? Está pedindo para instalar o install the Groovy bootloader to the master boot record. Vou dar yes aqui. Vou escolher esse segundo aqui, que é o disco que a gente separou lá, tá? Lembrando, galera, que eu não vou me aprofundar em algumas questões aqui do Linux, da instalação, porque não é o objetivo do nosso curso, tá? Quando for lá, aqui a gente só está criando a máquina virtual, instalando o sistema operacional para depois a gente vir com o WebSphere, para a gente instalar o WebSphere dentro dessa máquina virtual, beleza? Então, algumas questões do Linux aí eu não vou me aprofundar. Aqui ele falou, a instalação está completa, tá? Está perguntando se a gente pode fazer o restart. Vamos dar um continue aqui, para ele fazer o restart agora da nossa máquina virtual, beleza, galera? Agora ele vai subir a máquina virtual de novo e a gente vê que não tem a opção de instalar mais, né? Tem a opção já de carregar o Debian aí que a gente fez a instalação, beleza? Vamos dar uma olhada se ele vai carregar direitinho. Vamos aguardar. Deixa ele terminar de subir aí o sistema operacional para a gente verificar. Olha aí que bacana. Veio para a tela de login, né? Então vocês lembram lá qual que foi o usuário que a gente criou? A gente criou o Midor Brasil. No caso de vocês pode ter sido outro, tá? O importante é só não esquecer da senha. Vou colocar a senha aqui também. Se eu quiser logar com o root, eu consigo? Consigo. É só eu colocar aqui em cima aqui no nome de usuário o root e a senha que a gente definiu lá na instalação do root, tá? Por isso que eu falei para vocês que é importante não esquecer dessa senha. Ó, digitei a senha, ele deu password incorreto. Repetir. Vou esperar ele carregar o desktop aí do Debian. Dá uma olhada como ele ficou. Beleza. Abriu aqui o Debian pra gente. Vamos clicar aqui no terminal para ver se ele abre um terminal pra gente. Aí, muito bacana, né? Ó, ID, tô com o usuário Midor Brasil. Vamos dar um clear para ele limpar aí o terminal. Um df-h para a gente ver lá os file systems que a gente criou. Lembra que eu falei para vocês que no Linux a gente consegue dividir aí o nosso HD em várias partições, que aqui a gente chama de file system. Aqui a gente tem os file systems aí que a gente definiu, beleza? Para essa primeira aula, basicamente é isso. Você baixar o VirtualBox, baixar a ISO, instalar
o Linux criar uma máquina virtual e instalar o Linux nela, tá bom? Se você conseguiu completar esse espaço, você conseguiu abrir aí, então tá ótimo para nossa aula inicial, nossa aula de introdução, tá ok, galera? Até a próxima aula.